Oi, gente, boa noite. Então, essa nossa aula assíncrona da terceira unidade, ela dá continuidade aos assuntos que a gente já vem trabalhando em sala de aula, que falam sobre a fitoterapia e as plantas medicinais. Na aula de hoje, a gente vai conhecer algumas plantas e dar ênfase à sua principal atividade, para a saúde do indivíduo, né? Então, qual é o principal uso, para que ela é mais utilizada, em quais situações a gente vai utilizar, tá? E aí a gente vai conhecer hoje, vai conversar um pouco hoje sobre as plantas com atividade analgésica, antitérmica e anti-inflamatória. Então, não à toa, essas três plantas, elas estão juntas, porque normalmente as plantas que a gente vai falar aqui, elas vão ter essas três atividades. Então, por isso que a maioria das plantas que a gente for falar aqui, elas vão se enquadrar tanto em planta com atividade analgésica, antitérmica ou anti-inflamatória. E aí, para isso, a gente precisa relembrar o que é a atividade analgésica. Então, quando a gente fala em analgesia, nós estamos falando do alívio da dor, certo? E aí a dor de qualquer natureza, né? Claro, uma dor que seja passível de aliviar com o uso de alguma planta medicinal. Quando nós falamos de antitérmica, óbvio, a gente já lembra de hipertermia, né, do aumento da temperatura corporal, e aí essa planta com atividade antitérmica, ela vai ter a função de controlar ou minimizar a temperatura corporal. Já as plantas com atividade anti-inflamatória, elas vão ter a função de retardar ou impedir o processo inflamatório. E aí esse processo inflamatório, inclusive, ele é caracterizado pelo quê? Pelos sinais flogísticos, que é dor, calor, rubor, que é a vermelhidão, a perca da função, né? Então, nós temos aí, inclusive, como dor e calor, né? Como um dos sinais inflamatórios, e aí nós temos também as plantas que têm essa atividade anti-inflamatória, certo? Então, por isso que, como eu falei para vocês, a maioria das plantas que nós vamos citar aqui na aula de hoje, elas vão se enquadrar nessas três atividades. E aí, primeiro, nós vamos saber quais são algumas das plantas com atividade analgésica. É claro que aqui eu trouxe apenas um resumo, mas nós temos todo aquele manual temático, que é nosso material de apoio, com todas essas plantas aqui para vocês. E aí eu elenquei três delas para a gente chamar mais atenção. Inclusive, essas plantas que eu elenquei, tanto essas com atividade analgésica, como antitérmica e anti-inflamatória, são plantas mais comuns aqui na nossa realidade, né, na nossa região, então de mais fácil acesso. E aí é mais importante, nesse caso, que a gente conheça essas de mais fácil acesso. Tá? Então, como exemplos de plantas com atividade analgésica, nós temos a aroeira, a babosa, a calêndula, que também pode ser chamada de arnica, a camomila, a espinheira santa, o boldo ou boldo do Chile, como ele também pode ser chamado, o alecrim ou alecrim preto e a malva, certo? E aí, desses são exemplos mais comuns de plantas com atividade analgésica que a gente vai começar falando sobre a aroeira, tá? A aroeira, ela é caracterizada, como vocês veem aí na imagem, né? Essa planta aí da imagem, ela se apresenta na forma de arbusto ou árvore, é balsânica, adstringente e usada principalmente nas afecções respiratórias. Uma outra coisa que eu também queria chamar a atenção de vocês é que essas plantas aqui, elas podem ter também outras atividades, né? Eu estou falando aqui dela enquanto atividade analgésica, mas elas também se enquadram a sua utilização se enquadra para outras condições clínicas, tá? A parte que nós vamos utilizar da aroeira, que como vocês estão vendo aí, é esse frutinho vermelho, né? É a casca, tá? Em relação às formas de a forma de preparo, como é que a gente pode estar utilizando essa aroeira? Pode ser por infusão, decocção, tintura ou extrato fluido, tá? E aí essas formas de preparação nós já vimos a diferença e ela pode estar se apresentando dessa forma. Tem como indicação terapêutica situações de reumatismo, né? Que o paciente com dor reumática, né? Também chamado de febre reumática, ele tem muita dor nos ossos, nas articulações, assim como também as cervicovaginites. Então, com certeza vocês já ouviram falar no banho
de assento, né, utilizando a aroeira, para quem tem algum tipo de inflamação, infecção, né, e até mesmo dor nas partes íntimas, principalmente em mulheres, tá? Então vai ser utilizado assim também. Pode ser alérgica ou causar vômitos e diarreia se ingerida por crianças, porque já houve relatos de ela ser tóxica em crianças, principalmente quando ela é tomada, né? Quando é tomada o chá por infusão ou por decocção, certo? Então ela tem essa ressalva aí da toxicidade em crianças. Então é preferível que se evite a utilização da aroeira nessa situação, certo? Nossa outra planta que também tem atividade analgésica é a camomila, tá? A camomila, ela é uma planta herbácea anual, folhas alternas, estreitas, bipinipartidas, segmentos numerosos e aromáticos. O que são essas características? É as características da camomila. Isso porque a camomila ela parece muito com a calêndula, tá? Então, essas são as características. Esse bipartidas quer dizer que são as pétalas, né? Que inclusive é o que nós vamos utilizar. A parte utilizada da camomila vão ser os capítulos florais, que são as pétalas, como vocês veem aí na imagem, as pétalas brancas, certo? O uso da camomila também pode ser por infusão, decocção, tintura, extrato fluido, vinho, soluto concentrado ou cataplasma, tá? Essa utilização aqui, gente, enquanto soluto concentrado ou cataplasma, tá bem relacionado a medicamentos homeopáticos, certo? Que é um assunto que a gente vai ver no próximo semestre, que faz parte, assim como a fitoterapia, das práticas integrativas e complementares, tá? Tem indicação terapêutica para inflamações cutâneas, inflamações de pele, também feridas bucais, além de problemas digestivos, como gastrite, azia e má digestão. Tá? E aí, claro, como eu disse para vocês, a gente está falando da camomila enquanto analgésico, né? Enquanto alívio da dor, mas ela também pode ser utilizada para casos de insônia ou como calmante, tá? Inclusive, o próprio chá da camomila, quando o paciente ele tem algum tipo de psoríase, né, de algum prurido na pele, né, a própria varicela também que provoca aquelas bolhas, aquela coceira intensa, pode ser aliviado com o banho, né, com o chá de camomila sendo feito por infusão ou por decocção, certo? Nossa próxima planta com atividade analgésica é a malva, tá? A malva é essa plantinha aí, é super conhecida, inclusive a malva, ela tem, essa folha, ela tem um aspecto um pouco aveludado, né? Quem conhece sabe do que eu tô falando. A parte que vai ser utilizada são as flores e folhas, tá? E pode ser usada também por infusão, decocção, tintura ou extrato fluido, certo? As principais indicações terapêuticas da malva aqui, nesse sentido, como analgésico, vai ser em afecções da boca e da garganta, tá? Então, é os casos que ela pode ser mais utilizada. Também tem outros tipos de indicação? Também pode ter outros tipos de indicação, certo? A depender do sistema que a gente vai conhecer, né? Que a gente, inclusive, vai ver em sala de aula essas plantas aparecendo em outros sistemas também, tá? Aqui agora, alguns exemplos das plantas com atividade antitérmica. Então, eu elenquei essas duas, que são também bem conhecidas da gente, para que a gente possa estudar na aula de hoje, que é a macela e o manjericão. Manjericão que, inclusive, é utilizado amplamente, né, na alimentação como um tempero, tá? A macela, que é essa plantinha, essa folhinha que vocês estão vendo, né? A parte que vai ser utilizada da macela vai ser as flores, certo? Que é essas florezinhas amarelas, como mostra na imagem. O modo de preparo vai ser o chá por infusão ou por decocção, e também pode ser feito o extrato ou a tintura. Tá? Ela tem características, né? Tônica, amarga. Então, quem já tomou o chá de macela sabe, né? Que ele é tônico porque causa uma digestão. Inclusive, também é utilizado no sistema, em patologia do sistema respiratório, do sistema digestório, né? Porque ela tem esse efeito tônico e por ela ser muito amarga,
ela age diretamente no estômago também. Então, para dores estomacais, ela vai ser super útil, tá? Além do que ela também é sudorífera, ou seja, ela provoca a sudorese. E aí ela já entra também como uma planta que tem características antitérmicas, né? Porque à medida que o paciente ele vai suando, ele vai liberando calor e aí vai tendo a homeostase da temperatura, certo? E a Marcela também tem essa propriedade, tá? Tem propriedade analgésica, que é o que a gente está falando, mas também é antitérmica, né? Antimicrobiana, antirreumática, antiemética, ou seja, para casos de vômito, né? Anti-inflamatória, febrífuga, além de também ser utilizada em quadros de hipoglicemia, diabetes e desordens menstruais, tá? Então vejam aqui ela também sendo utilizada no sistema ginecológico, porque ela é inclusive uma planta abortífera, certo? Então, algumas mulheres acabam utilizando o chá da macela, inclusive bem concentrado, e ele age como uma planta abortífera. Ou para mulheres que têm um ciclo menstrual irregular, né, que não tem probabilidade de estarem grávidas, para que essa menstruação ela desça, ela vem, tá? O modo de uso sendo por infusão, né? Que é o chazinho que a gente já conhece, como tem aí na xícara, inclusive, né? Vão ser 10 gramas de flores por litro e pode estar sendo utilizado 3 vezes ao dia. Então, preferencialmente, manhã, tarde e noite, né? Já o manjericão, que como eu disse para vocês, ele também é muito comum, né? É utilizado, tá aí a imagem, utilizado como tempero na alimentação. Também pode ser chamado de basilicão, manjericão grande ou manjericão de folha larga. A parte utilizada vão ser as suas flores, que é exatamente o que está mostrando aí, e também as raízes. O modo de uso, né, sendo aqui para esse intuito que a gente está falando, vai ser o chá, que vai ser feito por infusão ou por decocção. Tem ação em casos de resfriados, doença de Chagas e dores no corpo. Então vejam aqui que também aparece a questão da dor, né? Então o manjericão ele vai ter tanto essa propriedade antitérmica, o resfriado é muito comum a pessoa com resfriado ela ter febre, né? Assim como em casos de dor no corpo. Tá? Importante que é contraindicado para gestantes. É contraindicado para gestantes o quê? O manjericão sendo utilizado na forma de chá, por infusão ou por decocção, certo? Então, importante prestar atenção nisso, tá? Para a gente não achar que gestante não pode chegar perto do manjericão na comida, na salada, enfim. Aqui, gente, essa imagenzinha mostra para vocês algumas plantas com atividade anti-inflamatória. E, inclusive, também estão aqui plantas que a gente já estudou, como a camomila, né? Que ela também tem característica anti-inflamatória, certo? Outras que nós podemos elencar, que são mais comuns no nosso cotidiano, é a andiroba, a calêndula, o coentro e o açafrão, certo? Então, essas são algumas plantas que a gente vai ver aqui agora com atividade anti-inflamatória. Lembrando que a atividade anti-inflamatória é aquele que vai retardar ou minimizar os sinais que causam inflamação, certo? Então, aqui, primeiramente, nós temos a calêndula. A parte utilizada da calêndula vai ser as flores. Possui atividade também antiespasmódica, anti-inflamatória, anti-hemorrágicas, emenagogas. O que é emenagoga? É para casos de ânsia de vômito, né? Então, ela age também nesses casos. Empregada tradicionalmente no tratamento de úlceras gástricas e duodenais e também em feridas diabéticas. Inclusive, o próprio óleo de girassol, né? Apesar de ter o girassol como nome principal, ele tem a origem da calêndula, né? Amplamente utilizado para o tratamento de feridas e prevenção de lesão por pressão, que não deixa de ser também um processo inflamatório da nossa pele, tá? A forma farmacêutica dela pode ser, e aqui eu trouxe para vocês, né, como vai ser mais comum a forma farmacêutica para o efeito anti-inflamatório. Extrato fluido, tintura, pomada, creme ou colírio, tá? Inclusive o próprio óleo, né, como eu disse para vocês, e a pomada de barreira, elas têm essa propriedade vinda da calêndula.
ela é contraindicada na gravidez e na lactação para aquela mulher que está amamentando e pode também ser tóxica quando utilizada em larga escala na cosmetologia, ou seja, nos produtos cosméticos para a pele, uma vez que pode estar provocando irritação, nervosismo, depressão, náusea, vômito, inapetência e azia. Então, assim como todas as plantas, não é porque é natural que não pode ser tóxico, não pode ser nocivo, né? A calêndula, ela tem aí essas ressalvas. E aí, nós vamos ficar para conhecer as demais plantas medicinais com atividade anti-inflamatória nas nossas próximas aulas. Isso porque nós vamos ver que a atividade inflamatória ela também vai estar relacionada com outros sistemas, tá? Então, por isso que a gente vai deixar para conhecer as demais plantas anti-inflamatórias também na atividade dos outros sistemas, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Ficam aqui as referências para vocês, que já são referências do que a gente está trabalhando em sala de aula. E até a próxima aula.